Vamos aqui à palavra de Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Vamos então tentar detalhar um pouco deste versículo, fracionando ele. Vamos tentar fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese desse texto, para que possamos aprofundar o nosso entendimento. Eu queria começar com essa parte aqui, porque Deus não é injusto. Ser justo, irmãos, faz parte do caráter de Deus. É inerente a Deus. Não é que às vezes ele age com justiça, às vezes ele é justo a depender do caso e da pessoa. Não, ele é sempre justo. Porque a justiça, o ser justo, faz parte de quem Deus é. Faz parte do caráter de Deus. Em Provérbios capítulo 11, verso 1, a Bíblia Sagrada diz: balança enganosa. Aqui você pode entender como 2 pesos, 2 medidas. Quem não é justo, quem não age com justiça e juízo. A Bíblia diz, balança enganosa é o quê? Abominação para o Senhor. Você lembra o que significa abominação? O que significa abominar? Abominar é um alto grau de nojo. É quando a pessoa não suporta, nem vê aquilo. Amém? Quando você abomina, você quer distância daquilo. Abominação. Algo abominável é algo não suportável por Deus. Ele não quer nem conversa com isso. Então a balança enganosa, o agir sem justiça, é uma coisa que Deus abomina. Mas o peso justo é o quê? O seu prazer. Olha que coisa forte, irmãos. Deus tem prazer quando se age com justiça. Por esta razão é que em algumas mensagens anteriores nós havíamos falado que agir de igual modo com todos não é correto. Porque há quem merece mais. Também há quem merece menos. E se eu ajo igualmente com todos, não há equilíbrio nisso. Não há equidade nisso. E desta forma eu findo agindo com justiça. Ou com um, ou com outro. Então como é que nós deveríamos, pastor? Fazer de acordo com o que se merece. Claro que nós somos cristãos e dentro do cristianismo, uma palavra-chave salta aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, que é graça. O que é graça? Favor que não se merece. Então, em algumas situações, por graça, nós vamos conceder a algumas pessoas o que elas não merecem, de benefício. Eu estou falando. Amém? Nunca de malefício, nunca. Mas de benefício, às vezes, a pessoa nem merece. Mas porque Deus tocou na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso entendimento, nós vamos conceder a algumas pessoas o que elas não merecem. Mas isso é de acordo com o direcionamento de Deus. Fora disso, nós temos que agir, de forma justa, de acordo com o merecimento de cada um. Então, se tem pessoas que são leais a você, se tem pessoas que são fiéis a você, elas não deveriam receber menos do que um qualquer da rua. E tem gente que faz isso, irmãos. Dá a mesma atenção a um desconhecido do que o de casa. Nesse caso, eu diria até que dá menos atenção ao de casa. Você está me entendendo? É mais paciente com as pessoas da rua do que com as de casa. É mais gentil com as pessoas de fora do que com os de dentro. Isso não é justo. Está claro? Está bem claro isso? Nos diz também o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer
a sua própria justiça. Não se sujeitaram, não se submeteram à justiça de Deus. Isso é muito sério. Aqui ele está falando de quem? De pessoas que, mesmo tendo tido conhecimento da palavra, e não importa quanto tempo, pouco tempo ou muito tempo de crente, não importa, mas tiveram conhecimento das coisas de Deus, e ao invés de, seguir a palavra, seguir a orientação do Senhor, tentaram colocar sua própria justiça. Olha o que Paulo diz: procurando estabelecer a sua própria justiça, ou seja, fazer de acordo com o que acha certo, com o que acha correto. Agindo assim, rejeitam a justiça de Deus. Tá claro? E ao rejeitar a justiça de Deus, irmãos, nós nos tornamos inimigos da fé. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, eu não coloquei aqui esse versículo, mas é importante que você guarde. A palavra de Deus diz: quem quer se fazer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Como assim mundo, pastor? Está falando das pessoas sofredoras? Não. Não está falando de pessoas, mas está falando de sistema. O sistema do mundo. Se eu quero me enquadrar nele, se eu quero fazer dele parte, eu estou escolhendo não atender a Deus, porque são antagônicos. O que o mundo ensina e o que Deus ensina é antagônico, é contrário. Está me entendendo? Se eu me faço amigo de um, eu me faço inimigo do outro. Porque não podemos servir a dois senhores. Isso está claro? Então tome muito cuidado quando qualquer outro, ou até mesmo você, escolhe rejeitar o que a palavra de Deus diz, a lei de Deus diz, e você tenta estabelecer a sua própria, dizendo: mas eu acho que aí é demais. Só para você ter ideia, o movimento, e não é à toa, irmãos, ele não é à toa, ele não é de qualquer maneira, ele é programado. Há um movimento de estabelecimento de compreensão errada. É o que eles chamam de paradigma. É quando um entendimento é estabelecido e muitas pessoas concordam com aquilo. Se torna um paradigma, um pensamento, estabelecido, uma ciência estabelecida. E ciência aqui eu não estou falando de estudo acadêmico, eu estou falando de conhecimento, pode ser até geral. Entende? Não entende? Conhecimento geral? Sim ou não? Ok. Então está tendo esse movimento. Qual movimento? Pessoas dizendo: eu não acredito no Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele era mau. Porque ele mandava matar criancinhas. Porque ele era vingativo. Porque ele era, grosso. Ele mandava invadir e destruir. E as pessoas assim rejeitam totalmente a palavra, o motivo, estabelecem a sua própria justiça, como se elas fossem mais justas do que Deus, como se a palavra de Deus estivesse errada. Há pessoas que dizem: eu nem acredito nem no Novo nem no Antigo Testamento, porque a própria Bíblia está errada. Porque que Deus é esse que é vingativo e depois é amoroso? Então não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus. E é um pensamento que está entrando na mente de muita gente, irmãos. E estão estabelecendo a sua própria justiça. E rejeitam a justiça de Deus. Porque qualquer pessoa que entende minimamente da palavra de Deus vai descobrir no Antigo Testamento Deus sendo piedoso e amoroso. Ou Davi cometeu um adultério e um assassinato e morreu imediatamente? Sim? Não. Houve misericórdia para com ele? Sim. Ele teve que pagar pelo pecado? Sim.
No Novo Testamento, o Senhor Jesus disse: qualquer que atentar numa mulher e desejar no seu coração, já adulterou com ela. Então não é tão facinho no Novo Testamento. E não é tão perverso no Antigo como as pessoas deduzem, simplesmente porque não conhecem. Você está entendendo? Coloca a sua própria justiça. Isso é perigoso. Em Salmos capítulo 119, no verso 142, já está aí para vocês, diz: a tua justiça, olha que coisa linda, irmãos, é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A justiça de Deus é eterna. Então eu não tenho que temer e achar que Deus vai se esquecer de mim, que Deus não vai me ajudar, que Deus não vai me abençoar. Irmãos, quando diz o escritor aos Hebreus que Deus não é injusto, Ele apenas está reafirmando o que toda a Bíblia já diz. Ele é sempre justo. Você está me entendendo? Sim, irmãos? Continuando aqui no texto base, ainda no versículo 10, deixa ele aberto que nós vamos voltar para ele algumas vezes. Deus não é injusto. Para quê? Para se esquecer. O nosso Deus é um Deus que não esquece. Para Deus cumprir o que Ele promete, é lei. Para Deus cumprir o que Ele promete, é lei. Uma vez mais, para Deus cumprir o que Ele mesmo promete, é lei. Ele não quebra. Ele não quebra. Para Ele é lei, a palavra dele é lei. Ele mesmo mantém ela. A Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir, irmãos. Sabe o que significa velar? Significa estar acordado, significa estar atento, significa estar desperto para fazê-la cumprir. Ele está sempre atento para que ela nunca caia por terra. Isso é maravilhoso. Amém? Aleluia. Em Números capítulo 23, no verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Ele não vai faltar, irmãos. Ele não volta atrás. Pastor, então por que estou eu passando essa situação que estou enfrentando? Boa pergunta. Deveríamos entender o porquê. E é possível que essa mensagem de hoje traga para você alguma resposta. Amém? Mas de uma coisa eu posso ter certeza e afirmar para você: Deus não esquece o que Ele promete. Deus não nos engana. Deus não mente. Tiago, capítulo 1, verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Se um dia você parar para ler esse versículo com cuidado, com o coração escancarado para Deus, você vai perceber coisas tremendas. Por exemplo, diz aqui que a dádiva boa, o dom perfeito, não surge de forma espontânea. Ele vem do alto. Tudo que eu tenho, tudo que eu sei fazer, que é benéfico para mim e para outros, que pode ser considerado um dom, ele é um dom, e aqui entenda essa palavra dom como presente. Dádiva também é presente. Está dizendo, essas coisas boas que nós temos, veio de Deus.
do Pai das luzes, em quem não há mudança. Ele não muda jamais. Por isso que é errado dizer que Deus é um no Antigo Testamento e é outro no Novo Testamento, porque isso contraria diretamente o que o próprio apóstolo Tiago está falando aqui. Deus não muda, Ele é o mesmo. Amém? Sombra de variação, como é que você entende isso? Sombra de variação. Bom, naquela época as pessoas não tinham relógios. Elas mediam o passar do tempo pelos famosos relógios de sol, que na verdade é de sombra. De acordo com o movimento da sombra, eles sabiam mais ou menos o horário. Quando diz que não há sombra de mudança, sombra de variação, está dizendo muitas coisas aqui. Uma delas, Deus não é regido por tempo. O nosso tempo, a nossa percepção de tempo chama cronos. Nós entendemos o tempo como uma linha reta. É sempre registrado assim: passado, presente, futuro. Mas Deus percebe o tempo no que é chamado tecnicamente de kairos. Repete? Kairos. No tempo kairos, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Quando Ele olha, está tudo no mesmo patamar. Então para Ele não há essa mudança, não há essa passagem. Ele não está limitado a isso. Pastor, e o que isso quer dizer? Que o tempo nos engana. Segura na mão do seu irmão. Fale muito seriamente. É para quando o boleto? Sentiu aí a revelação? Sentiu? Ó, na cabeça da pessoa. Falta 2 dias, meu Deus. Mas Jesus, falta 2 dias. Falta 2 dias. Jesus amado, falta 2 dias. E se eu não pagar? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus. O tempo para nós, muitas vezes, é como se fosse um inimigo nos acusando. Muitas vezes é como se ele dissesse: está vendo? Você não tem capacidade. É como se ele dissesse: está vendo? Tu já está com 30. Olha de novo pro teu irmão. Outros 40. Outros 50. Irmãos, tem gente que está na casa dos 20 e já pensa da mesma maneira. Ai meu Deus, eu já tenho 25. Ai meu Deus, não fiz nada da vida. E a pessoa vai se angustiando com aquilo. O tempo lhe acusando, dizendo: você é um fracasso, você nunca vai conseguir nada, você não tem capacidade. E a pessoa acredita nisso. Ela acredita. Você sabe como é que eu fico quando alguém diz para mim assim: tô velho demais para estudar, pastor? Sabe como é que eu fico, não sabe? A agonia que dá dentro da minha cabeça. Eu falei: como é que é? Você é velho demais para estudar? Como assim? Você está dizendo que na sua cabeça não entra mais entendimento? Irmãos, se a pessoa estudasse um pouquinho de neuroanatomia e neurofisiologia, você entenderia a agonia que dá dentro de mim, irmãos. Porque quando você diz que a sua cabeça não entra mais nada, está dizendo que seus neurônios estão morrendo. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Se seus neurônios morrerem, já era. Não tem mais nascendo não, viu? Não tem mais nascendo não.
Eles vão se modificando, vão criando novas ramificações que chamamos de plasticidade cerebral. Mas o que você tem, acabou-se. Quando você diz assim, não entra mais nada não, pastor, é o mesmo que dizer, está morrendo. Por isso que algumas pessoas não entendem quando eu falo assim, não tem mais nada, não entra mais nada, então vai morrer. Ou dá para viver sem cérebro? Dá. Eu sei que algumas pessoas se assustam quando eu falo isso. Vixe, vai morrer. Eu estou brincando, falando sério. Entendeu nada? É assim mesmo. Pelo amor de Deus, querido, entenda isso. Quanto mais você permite Deus agir na sua vida, mais Ele vai agir. Sabe quem está limitando o agir de Deus na sua vida? Você. V-O-V-O-C-C. Você. Não é Satanás, não. Você está dando crédito demais ao capeta. Ai, pastor, Satanás está furioso comigo. Bom, eu ficaria preocupado se ele estivesse de boa com você. Aí eu ficaria preocupado. Não, pastor, ele passa por mim, faz legalzinho, joinha. Aí eu ficaria preocupado. Mas ele furioso é o estado natural dele conosco. Mas muitas vezes não é o diabo, irmãos. Muitas vezes é. Olha para o teu irmão aí. Muitas vezes é. O capeta cismou de derrubar você. Se ligue. Vá orar, buscar Deus. Mas outras vezes não é, irmão. São lutas normais da vida. E a pessoa, ai meu Deus, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Desespero. Porque o tempo está te acusando, dizendo que você não tem tempo. Dizendo que está passando rápido demais. Meu filho, agora que você notou que está passando rápido demais? Quem lembra da sua festa de 15 anos? Alguns aqui eu estava lá. Eu lembro. Tem um aqui que eu não vou dizer o nome, que eu estou vendo agora. Foi ali na Associação de Amigos Nova Natal. Eu lembro. Piscou, passou. Olha aí pro teu irmão. Um tempo desse estava tomando todinho. Tempo desse. Um tempo desse estava quebrando a cabeça com a tal da... Não é não? Equação. Detalhe, eu nunca precisei disso. Ele diz que a gente vai precisar, mas até hoje não precisei não. Mas tem gente que precisa aí, tem gente que precisa. Eu não preciso não. Tem outros que precisam. Sorte sua. Acusado pelo tempo, irmão. Desesperado pelo tempo, como se Deus não conseguisse agir, como se Deus não conseguisse fazer, porque você está vendo que o tempo está acabando. Ah, você não conhece o Senhor, seu Deus não, meu filho. Porque pense no que a Bíblia mostra. É gente vencendo aos 45 do segundo tempo. Tem assim de caso, é. Vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Milagre. Por quê, pastor? Não faço ideia. Talvez ele ache engraçado isso. Não sei. Talvez ele ache legal ver você desesperado. Não sei. Não sei. Não faço ideia. De uma coisa eu sei. Que aqueles que confiaram, o tempo não teve poder de impedir a sua vitória. Amém, irmãos? Nele não há sombra nenhuma de variação. Isso diz também que ele foi justo no passado, continua justo no presente, será justo no futuro. E se eu me enquadro, se eu obedeço, se eu confirmo a minha parte, se ele foi justo lá, ele não pode ser injusto aqui. Simples assim. Porque se eu faço a mesma coisa que Jacó, se eu faço a mesma coisa que José, se eu faço a mesma coisa que Davi, será quem mais? E eles venceram, seria injusto comigo eu também não vencer. Mas nós confiamos em Deus como eles confiaram? Ou qualquer coisa é suficiente para tirar você do eixo? Porque você precisa ter o controle na mão. Olha para o teu irmão aí, ó.
Você tem o controle. Em Libras é assim, ó. Igual quem está segurando charrete. Em Libras é assim, controle. Tem gente que precisa do controle, meu irmão. Precisa estar com o controle na mão. Dá aqui o volante aqui na minha mão. Uma coisa que eu descobri em mim. Eu não confio em ninguém dirigindo. Descobri isso em mim. Por quê? Porque toda vez que eu vou de carona, eu vou freando no assoalho do carro. Tá com o pezão assim, fico olhando assim. Isso aqui ele tá vendo? Olha o carro, olha o carro. Eu nem converso, a pessoa fala comigo, eu nem olho. Que é para ela parar o assunto, prestar atenção no trânsito. Aí isso ficou para mim. Falei, rapaz, eu tenho uma necessidade de segurar o volante. Se for os outros levando, eu fico nervoso. Fico. Você tá me entendendo? E não ria não, que a maioria de vocês é assim também. A maioria de vocês, quando tá de carona, fica também. Vidrado. Amém? Vamos adiante. Ele diz mais. Não vai se esquecer de quê? Da vossa obra e do trabalho de amor. Ele não vai esquecer. Mas a grande questão não é se Deus esquece. Ele não esquece. A grande questão é cadê a sua obra e o seu trabalho de amor. A nossa parte na aliança, irmãos, ela está feita. Eu coloquei que é uma dicotomia, né? Existe sempre duas partes. A parte que é obrigatória e a parte que é voluntária. Você está me entendendo? A sua parte está feita? Mesmo? Você pode bater no peito e falar assim, a minha eu fiz. Está faltando a de Deus, que a minha eu já fiz. Mesmo? A obra, a vossa obra representa o quê? O que eu tenho. Não apareceu aí não? A obrigação legal. Não é legal de joinha, é legal de lei, tá? Obrigação legal de fazer. Essa é a minha obra. É aquilo que eu sou obrigado a fazer. Eu fiz o compromisso. E note, quando eu falar obrigado a fazer, por favor, não entenda que Deus te obriga. Não é. Você assinou o contrato. Você quis fazer. Você disse, olha, vamos fazer uma aliança nós dois? Vamos fazer um acordo nós dois? Eu vou fazer uma parte, o senhor faz a outra. E você assinou. E você quis fazer. É disso que está sendo dito. A sua parte legal, a sua obrigação no contrato. Por exemplo, o amor a Deus e ao próximo. Não é opcional. Somos obrigados a isso. Se não ama, diz a palavra, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não temos escolha. O perdão, não temos escolha. Atenção a isso, que isso é mal entendido, mal interpretado por muitos. Nós somos obrigados a liberar perdão. Mas o perdão, irmãos, é complexo. O perdão é muito profundo. E para ser liberado o perdão, nem todo mundo consegue de imediato. Algumas pessoas precisam de tempo para curar-se e ter força de liberar o perdão. Mas que tem que liberar, tem. O que você não é obrigado? A dar de novo a mesma oportunidade. Sabe disso? Você não é obrigado. Quem te trai, quem traz sua confiança, quem te prejudica, você não é obrigado a manter aliança com essa pessoa. É obrigado a amá-la e perdoá-la. Mas você pode amá-la e perdoá-la lá longe. Amém? Por quê, pastor? Porque perto não vai conseguir. Perto vai estar renovando a mágoa, vai estar ferindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a Bíblia está cheia de casos de pessoas que se separaram. Paulo e Barnabé, por exemplo, é um caso clássico. Eram amigos, companheiros. Tem gente que não lembra, mas Barnabé era mais velho na obra do que Paulo. Foi um tutor de Paulo por muito tempo e depois se separaram. Vai dizer que eles não se amavam? Tenho a certeza. Mas houve um momento que não teve mais como andar juntos, porque discordaram.
E a Bíblia é clara, irmãos: andarão dois juntos se não houver concordância. Como nós já ensinamos no Seminário da Sabedoria, sempre que uma segunda visão entra, há uma divisão. Divisão vem de duas visões. Cada lugar, cada ambiente só comporta uma única visão e muitas missões desta mesma visão, nunca duas. Como é que Satanás consegue dividir uma casa? Duas visões. O casal, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e vão se separar. Pastor, temos que pensar igual? Não, não é isso que está falando. Não é um pensamento de raciocínio. Tá? Você não é obrigado a gostar da mesma cor. Por exemplo, as irmãs. Quem gosta muito de rosa? Gosta, pastor? Acho lindo rosa, eu gosto. Levanta assim alto, irmãs. Eu gosto muito. Maioria. Boa maioria, baixa. Os irmãos. Quem gosta muito de rosa? Pronto, já era um motivo para dividir. Imagine que a mulher se irmasse que os dois tinham que andar de rosa combinando. Ia ter briga o tempo todo. Não ia ter paz, não tinha como, irmão. Então vocês têm coisas que vocês não concordam, e tudo bem. Tudo bem com isso. Por exemplo, eu falo a verdade para você, certo? Eu não uso muito rosa. Eu tenho algumas gravatas, eu tenho algumas camisas, certo? Algumas delas já desbotaram, tá quase branca, certo? Mas eu não tenho problema não. Se quiser dar uma camisa rosa para mim, certo? Não sendo rosa choque, sendo rosas indiscretas, eu uso, não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Eu não gosto muito de amarelo. Se for amarelo bem puxado pro creme, eu uso. Mas amarelo eu não gosto, porque eu acho que fica esquisito. Pessoa negra de amarelo, fica aquele... Não é? Não é não? Eu acho, eu não gosto muito não. Fica meio cheguei assim, negócio bem... Parece que tá brilhando mais que todo mundo. Aí eu não gosto. Certo? Mas fora isso, não tem problema. Teve uma vez na nossa casa, uma casa que a gente morou aqui aonde, meu Deus? Na Catarineta, que eu pintei a frente da casa todinha de rosa. Aqui eu gostava, a pastora gostava. Aí tinha uma planta rosa, umas flores bem bonitas rosa, certo? Aí eu perguntei, cara, quer que eu pinte que cor? Aí ela falou assim, não sei lá, rosa. Eu falei, ataquei rosa em tudo que é canto. Não tenho problema, eu não tenho problema com isso. Mas tem coisa, meu filho, que não tem acordo. Falaram comigo? Não tem acordo. Tem coisa que não quero e acabou, se não tem, quem vai fazer. Certo? Por exemplo, vai almoçar, vamos almoçar. O quê? Buchada, não vamos. Vamos não. Você vai, eu não. Não tem acordo. Então não se engane, nós temos pensamentos diferentes, isso é normal. Mas quando eu estou falando de uma visão, eu estou falando da coisa macro. Por exemplo, o casal que diz assim, olha que confusão, irmão. Olha que confusão. A irmã é evangélica do reteté. Aí o irmão é da macumba. Como é que faz? Como é que faz? Pensa na confusão. E os dois usam tambor. E os dois assim. Mas não vai caber, não vai dar certo. Não vai dar certo. Certo? Entende o que eu estou falando? Tem coisa que não funciona, irmão. Não funciona. Imagine o casal que pensa assim, um deles pensa assim, não, vamos ter um relacionamento aberto. Pergunta para o teu irmão se tu sabe o que é relacionamento aberto, irmão. Tu sabe o que é isso? É assim, nós somos casados, mas no dia que eu quiser variar, tá liberado. Tem irmão que vai olhar assim e vai dizer, como é que é? Tá liberado o quê? Negativo. Tá? Negativo. O contrato lá diz assim, é meu. Acabou-se. De ninguém mais. Não funciona. Mas quando o casal pensa assim, né, irmãos? Um só pensamento. Vamos colocar um comércio. Aí os dois falam, vamos colocar um comércio. Vai ser de quê? Sei lá. Dá uma ideia aí. Pronto. Vamos trabalhar com cereais. Vamos trabalhar com o que mais? Com 24 horas, que é negócio que está sempre aberto aí. Conveniência. Aí um fala assim, quem vai ficar de noite? Tu.
Eu fico de dia, beleza. A gente se encontra quando? Porque sempre vai ter um dormindo, né? Concorda. Vamos trocar de carro, vamos. Quanto vai ser a parcela? A parcela vai ser 850. Quanto está dentro do nosso orçamento? 600. Falta quanto? 250. Vai vir da onde esses 250? Não, a gente dá um jeito aí. Aí o outro fala assim: negativo. Eu quero perturbação para minha cabeça, não. Quero saber de onde vai sair. Quando entra em acordo, a coisa funciona. Mas quando não entra, que conversam, combinam, quando o outro sai, aí a pessoa vai lá e compra. Não, você não tem fé não, vai dar certo. Aí chega o dia de pagar, tá a pessoa arrancando os cabelos. Não tem o dinheiro. Aí começa a reclamar, começa a murmurar, começa a ver briga. Por quê? Porque entrou uma visão que não é combinada para os dois. Tá dando para entender o que eu estou falando, irmãos? É nesse sentido que eu estou dizendo, certo? Então, nós temos coisas, a obrigação de fazer. E temos coisas que não é obrigada. Outra, santidade, não é escolha. Ninguém vai entrar no céu, irmãos. Ninguém sem santidade. E o que é santidade, pastor? Distância do pecado. E o que é pecado, pastor? Olha para o teu irmão. Fala, tu sabe. Sabe. Tu sabe o que é pecado. Faz quando quer. Mas saber? Sabe. No céu não entra pecado. Diz a Bíblia Sagrada, é claro, eu preciso de santidade. Eu preciso me afastar do pecado. Continuo pecador. Miserável pecador. Mas lutando contra, fugindo dele. Sai para lá, sai para lá. Amém? Deixa eu falar uma coisa importante, irmãos. Você conhece a expressão adicto? Adicto é um nome técnico para dependente químico. Tanto faz álcool, cigarro, drogas. Dependente químico. Para não falar drogado, que é uma palavra mais pesada. Fala o termo técnico, adicto. A adicção é uma doença. E entende-se, tanto psiquiatria quanto psicologia diz que a adicção é uma doença incurável. Ele vai ser sempre dependente químico. Ah, mas já está limpo há 10 anos. Aceitou Jesus, está na igreja. Mas para a ciência, ele continua sendo. A qualquer momento que ele der uma bobeira, ele volta. E observe as pessoas quando voltam. Se o desbandar não é grande. Observe. A pessoa que passa 10 anos, 20 anos, mas quando sai, irmão, parece que quer tirar o atraso. Vira a perna. Aí eu penso que a vida com Deus é a mesma coisa. A doença espiritual é o pecado. E está lá dentro da gente. Mas estou livre, estou limpo. Faz não sei quantos anos que eu não estou lá no mundão. Beleza, mas dê bobeira. Para ver se não cai. Se cair, para ver se o desmantelo não é grande. Você está entendendo? Eu sempre comparo uma coisa com a outra. Não sei se faz sentido para você. O evangelizar é obrigação. Nem todo crente faz, mas é obrigação. Falar de Jesus, ganhar almas para Cristo, né, que é o discipular. Você ganha e depois discipula. É obrigação de todo cristão. Não é opcional. As pessoas não fazem mais hoje simplesmente porque querem ser crente light. Só vir na igreja, só receber uma oração, ouvir uma palavra, receber um milagre, só isso. Mas a parte de ganhar vidas para Cristo, deixou para lá, mas vai ser cobrado. Eu não ensinei isso aqui essa semana passada? Vai ser cobrado. Vai chegar o dia que vai perder. Cadê? Suas almas, está aqui, ó. Tantas almas que você tem que ganhar. Eu lembro de Tiago, 1385. Tá? Cadê? Não, pastor, judeu pastor. Não, negativo. As suas. São as suas. Pastor, quantas almas eu tenho que ganhar? Irmão, ninguém sabe. O mais seguro é você sair ganhando. Vai ganhando. Vai ganhando, porque é melhor que sobre. Amém? A gente brinca com isso, mas lê a parábola dos talentos para o riso murchar na mesma hora. Ih, rapaz. Como é que é, pastor? É dobrado, é? Eita. Eu enterrei o meu, ó. Desenterrem. O que mais? Falar a verdade.
Seja o teu sim, o teu não, o que passa disso? Procedência maligna. Então nós temos a obrigação de falar a verdade. Mas quantas pessoas nem vão aceitar Jesus por causa de crente? Que não falam a verdade. Que na cara dura mente, irmãos, como se não houvesse amanhã. Sério. Sério. Pessoas que você olha e fala, meu Deus, como é que pode essa pessoa dizer que é crente? Não fala a verdade de jeito nenhum. Obrigação. Fazer o bem é obrigação. A Bíblia diz, se está no teu poder fazer o bem e você não faz, comete pecado. Pecado entra no céu? Então não fazer o bem pode te impedir de entrar no reino de Deus. Isso é sério? Quem liga com isso? Poucos. Dízimos. Obrigação. Aí as pessoas falam assim, mas dízimo, pastor, é do Antigo Testamento. Eu só creio e obedeço no Novo. No Novo não tem dízimo, não. É, né? Vamos ver no Novo Testamento? Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 6. Versículo 6 a seguir. Vamos obedecer o que está no Novo Testamento, né? Vê se a turma concorda com o Novo. Gálatas 6, no versículo 6, diz... Vou esperar os irmãos acharem. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Diz assim: o que é instruído na palavra, o que é instrução? Ensino. Que palavra ele está dizendo? A de Deus. Quem recebe ensino da palavra de Deus, diz o texto, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Pergunta para o teu irmão, tu já obedeceu isso? Nem perguntaram. Não, pastor, nem aí é retórica, pastor, eu já sei que não. Está na Bíblia. O pessoal fica dizendo assim, não, dízimo é errado. Obedeça o Novo Testamento. De todos os seus bens, reparta. Claro que não tem dito aqui percentual, porcentagem. Isso eu estou falando o seguinte, de tudo que você ganha, presenteie quem te instrui, quem te ensina. Quem faz isso, irmãos? Tem pessoas nem orar por nós, ora. Tem gente que ora incessantemente. Tem uns aqui, irmão, que não esquece de mim de jeito nenhum. Não tem um dia que a pessoa não ora por mim. E acredite, Deus vai te recompensar, porque muitas vezes são essas orações que me ajudam a permanecer de pé. Eu sinto de Deus o alívio, a proteção, o renovo. Você não tem ideia. Você não tem ideia de quanto que nós precisamos. Mas vamos para o texto. Limpo e límpido. Aquele que é instruído na palavra... Está ouvindo o silêncio? Aquele que é instruído na palavra... Se você já foi instruído, ou seja, se você recebeu algum ensinamento que você não tinha, e que você tomou posse desse ensinamento e aplicou na sua vida, diz o texto, é sua obrigação abençoar quem te ensinou. O povo não faz isso, irmão. O povo não faz isso. Pelo contrário, não importa quantas horas eu passe estudando. Não importa se eu nunca tenho um final de semana meu para descansar, para passear com minha família. Não importa se eu gasto a minha vida ensinando. A maioria das vezes acontece depois que a pessoa se estabelece. Vai falar assim, ó. Pastor. Isso acontece comigo de novo, e de novo, e de novo. Foi 1, 2, 3 vezes não, irmão. Acontece muito. Se eu não tivesse confiança em Deus, acredite, quando eu visse um obreiro desse novo assim, eu dizia, não está mais não. Eu não. Daqui a 10 anos me deixa? Daqui a 10 anos não quer nem me ver pintado de ouro? Não vai ensinar mais não, aprenda sozinho, paga o preço que eu paguei. Não, irmão, a gente não pensa isso. Por quê?
Porque o que eu faço por alguém é uma semente que vai direto para o meu futuro. Entenda isso. No dia que você entender isso, irmão, tudo vai mudar. Não importa se a pessoa merece ou se não merece, não importa se ela é grata ou ingrata. Eu não estou fazendo por ela e para ela, querido. Entenda. Entenda que isso faz toda a diferença. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas elas. Eu faço para Deus. E como Deus não pode ficar devedor de nada a ninguém, Ele devolve para mim. E como Ele não fica embaixo de ninguém, Ele sempre devolve multiplicado. Aprenda isso, irmão. Quando você entender isso, seu coração fica leve. As pessoas falam assim: pastor, tá sabendo o que estão falando de você? Você fala assim: não me conte também não. Quero saber não. Por quê, pastor? Vai me fazer bem? Vai me alegrar? Vai me dar ânimo? Então não quero não. Porque a Bíblia diz: tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então eu prefiro obedecer a Deus. Não se magoe comigo não, eu não quero ouvir não, quero ouvir não, quero saber não. É assim, irmãos. Mas pastor, você... não quero saber. Não vale a pena. Sabe por que seu coração se magoa muitas vezes? Porque você deixa de dar ouvidos à palavra para dar ouvidos a pessoas. Não vale a pena. As pessoas são injustas, elas são cruéis. Eu não estou falando de pessoa específica não. Talvez na sua mente venha alguém especificamente, mas acredite, meu coração está limpo. Eu estou no altar de Deus, diante do meu Deus. Eu não estou pensando em ninguém especificamente. Eu estou falando de forma geral. As pessoas são cruéis. São cruéis. Elas podem te beijar hoje, te abraçar hoje, e depois desejar a sua derrota. Mas não somos crentes, pastor. Não somos todos de Deus, irmãos. Deveria ser assim. Teoricamente é assim na palavra. Mas quando nós vamos ver na prática, certas pessoas continuam errando. Então não ponha os olhos nisso. Não põe o coração nisso. Põe em Deus. Ele nunca vai te decepcionar. Eu posso, Ele nunca. Eu posso errar, eu posso cair. Vou não, viu? Não vou mesmo. Mas eu posso errar, eu posso cair, eu posso falhar. Deus nunca. Por isso que eu te ensino. Confia nele. Não confia nem em você. Eu não confio nem em mim. Nem em mim eu confio. Por quê? Porque a Bíblia diz: o coração do homem é desesperadamente corrupto e só tende ao que é mal. Se eu for dar ouvido às minhas emoções, meu irmão, quantas vezes eu já tive vontade de meter processo em gente? Tinha um advogado bom, irmão, um advogado bom que falou para mim: ó, pastor, é só falar comigo, nem vai pagar nada. Depois que a gente ganhar o processo, 30%. Agora você não paga nada, tudo comigo, deixa. E eu ganhava, irmão. Eu ganhava, porque o que foi feito comigo não foi brincadeira. Eu ainda ouço ameaças, ainda hoje, contra a minha vida, contra a minha integridade física. Gente ameaçando me matar. E alguém diz assim: ah, pastor, então alguma coisa errada você tem. Pronto, você tem o direito de achar que eu tenho. Mas o que eu posso dizer? Eu ainda estou aqui. Com falhas, com erros. Então entenda isso. Nós temos que voltar o nosso coração para palavra, para Deus. Olha o versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. É zombar, é mangar dele. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Qualquer pessoa, qualquer um. Qualquer um. Se estamos plantando mal, vamos escolher o mal, irmão, não tem para onde correr. Mas se plantamos boas sementes, também temos que crer que elas vão frutificar. Por que quando chega as coisas ruins que a gente fez, a gente colhe? E as coisas boas que a gente fez não colhe? Que coisa é essa? Isso não existe, isso seria injusto. Vai colher também. Amém? Diz o texto: o que semeia na carne, da carne ceifará, colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará o quê? A vida eterna. Ué,
Está trocado aí. Olha o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse não. Eu sei que às vezes é desanimador. Às vezes dá vontade mesmo de chutar o balde, irmão, dizer assim, homem, sabe uma coisa? Eu vou desbandaiar. Não adianta mesmo. Mas por quê, irmãos? Que quando a gente está revoltado, só tende para o mal. Está em cima do muro. Em cima do muro, pastor. Meio assim, meio... Vou pular para o lado do capeta mesmo. Por quê? Por que a pessoa não pode se revoltar para ser mais crente? Por quê? Me pergunte. Eu não sei responder. Eu não entendo isso. Porque todo mundo que se revolta, só se revolta para o mal. Não tem que ele fala assim, agora eu vou ser crente. Não, vou orar mais. Vou mais na igreja. Vou evangelizar. Agora danou-se. Não tem. Só tem pro lado errado, irmão. Que coisa é essa? Diz o texto, não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, no tempo certo, no tempo correto, no tempo de Deus, ceifaremos. Aí tem um se, que as pessoas fazem de conta que não existe, mas está lá. Se não houvermos desfalecido. Se você não cansar, se você não desistir, é impossível não vencer. Vai vencer. Vai vencer. Vai ser duro, pastor? Vai. Mas está escrito, não se canse. Não se canse. Não deixe seus pensamentos te enganarem. Não deixe tua mente te enganar. Porque às vezes você amanhece o dia sem saco para viver. Se pudesse só voltar para a cama e dizer assim, desliga. Por quanto tempo? 3 meses tá bom. Deixa eu aqui 3 meses aqui dormindo. Quando ligar, talvez eu tenha um saco, com paciência. Mas eu vou te falar, não é assim. Se você está assim, você está precisando de ajuda, mas não é assim. Diz o texto, não nos cansemos. Não pode cansar. Tem que continuar. Amém? E isso aí, não sei se você entende, mas isso aí é para mim. Entende? Quando eu falo que estou eu me alimentando da palavra, é Deus falando para mim, não se cansa não, Ricardo. Não se canse, continue fazendo. Faça o bem, ensine, larga tudo. Larga tudo mesmo, ensina, dá o seu máximo. Aí estou eu aqui, na sexta-feira, ensinando escola bíblica. Aí volto no sábado, ensinar Libras. Aí passo o domingo inteiro, irmão, de manhã cedo, até quase 5 horas, estudando. Não tem um dia de lazer, não tem um dia de descanso. O que é que recebem pagamento por isso, pastor? O que o diabo mostra? Críticas, traições, abandonos. Mas se eu der ouvido a eles, eu não consigo enxergar os outros, irmãos. Gente que nunca abandonou, gente que nunca foi. Gente que está aqui comigo, dando o que der, por cima de pau e pedra da pessoa. Está chovendo, vai, está calor, vai. Não tem mais prédio não, pastor. É no relento, vai. Como nós fomos. Tem que carregar a caixa nas costas, vamos. E bota. E chega na igreja, roubaram tudo, vamos comprar de novo. Levaram o teclado, compra de novo. Levaram o violão, compra outro. Levaram o som, de novo. Teve gente que nunca abriu mão, irmãos. Nunca. Não veio nos dias que não dava, nos dias que não podia, mas nunca por ter abandonado. E por que a gente não consegue lembrar dessas pessoas? De olhar para elas e dizer, fulano é fiel. Oh, aleluia. Fulano está aqui com junto, eu posso contar com fulano. Porque, meu irmão, só se um de nós dois morrer, ou então Jesus voltar, porque fora isso, a gente não se separa mais nunca. Tem gente assim, irmãos. Mas você consegue ver? Ou só consegue ver problema na sua cara? Problema. Ah, que coisa é essa, irmão? Que coisa é essa, irmão? Sabe? Só vê problema, só vê miséria, só vê... Meu irmão, no mundo tereis aflições. O que isso quer dizer, pelo amor de Deus? O que quer dizer? O pessoal já veio falar para mim, ali, a Igreja Batista da Lagoinha. Ixi, pastor, lá a Lagoinha está bombando. E eu falei, qual é o problema disso, meu filho? Isso é bom. Isso é gente saindo do mundo e indo para o reino. Isso é bom.
Isso não é motivo de tristeza não, meu filho. Isso é motivo de alegria. Tira a cabeça disso. Amém? Ai, pastor, ali a Assembleia de Deus ali fez uma cruzada, pastor. 200 almas foram ganhas. Irmão, tem crente que tem inveja das igrejas dos outros. Como é que pode isso? Para com isso, irmão. Aí alguns são novos na fé, eu faço só rir. Se eu falar, não vai aguentar. Aí só rir. Vai dar certo, irmão, vai dar certo. Meu filho, onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele disse, eu estarei no meio. O que é importante para você? É multidão ou Jesus presente? Pastor, eu quero multidão e Jesus presente. Eu também. Mas não é nossa meta essa. Nossa meta não é essa. Não é ganhar almas, não. Sim, é ganhar muitas almas. Mas não fazer disso o sinônimo de vitória. Amém? Qual é a nossa vitória? Você sabe dizer? Pergunta para o teu irmão, qual é a nossa vitória? Não ouvi você perguntando, perguntei. Qual é a nossa vitória? Qual é? Se você esquecer, eu vou te lembrar. Nosso nome escrito no livro da vida. Não é carro, não é casa, não é dinheiro. É nosso nome escrito no livro da vida. Paulo disse, o viver para mim é Cristo. O morrer é lucro. A gente é um bando de crente chibata, irmão. Que se Jesus chegasse para nós hoje de noite e falasse, fulano, bora. Tenho certeza que tem gente que ia chorar. Não quero não. Ficar um pouquinho mais, Senhor. Não quero não. Eu tenho um medo. Acredite, irmãos, eu tenho certeza disso. Um bando de crente vácuo que a gente é hoje, irmão. Agarrado com o mundo, não quer largar o mundo de jeito nenhum. Enquanto Paulo disse, o viver para mim é Cristo. Enquanto eu estiver aqui, é Cristo. Mas quando ele me chamar, é lucro. Porque ele disse, melhor estar com Cristo. Só que nós esquecemos que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano o que Deus tem preparado, não preparou, tem preparado para aqueles que o amam. Em 7 dias ele fez o quê? Você não entendeu isso não. Em 7 dias o que ele fez? Não sei você, mas eu fico assim bestinho com o que ele fez. O maior pintor do mundo. Irmãos, às vezes eu fico olhando para o céu. Tá azul, rosa e laranja. De uma forma que eu falo assim, cara, que degradê massa. Não. Às vezes eu fico olhando para a rosa. Alguns não sabem, tá, irmão? Mas eu mais novo vou fazer poesia. Ainda tem uns aqui ainda. Depois eu te mostro. Eu fico olhando para a rosa assim às vezes. Aí eu pego a câmera do celular, sabe? Rapaz, é cada coisa ali dentro. Texturas e tonalidades. Quanta riqueza de detalhes. Eu amo, irmãos, de madrugada botar... Eu não sou normal, você sabe, né? Botar vídeos de ciência para me ficar estudando ciências. Irmãos, a perfeição do universo. Querido, se a nossa terra tivesse mais um pouquinho para lá, ou mais um pouquinho para cá, ou queimava ou ficava gelado. Está no canto certo. Certinho. A distância da lua está certinha. Se ela fugir da terra, bagunça os oceanos tudinho. Vai ter maremoto, vai ter tsunami, vai ter seca. O negócio fica bagunçado. Se os gases evaporassem para o universo, o sol torrava a gente bem ligeirinho. É tudo muito perfeito. E a gente esquece disso.
Se esquece disso. Ele diz mais: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. De novo, enquanto temos tempo. Olha o que deveria estar na nossa cabeça. Eita, o que eu posso ajudar hoje? Quem que eu posso ajudar? Ai, meu Deus. Não, estamos preocupados com ruga, com queda de cabelo, no meu caso, queda de cabelo, certo? Com estria, o que mais? Celulite, celulite é o quê? Celulite, o que mais? Pneu, estou preocupado com o meu peso, estou preocupado com... Irmão, é tanta coisa preocupando a cabeça da pessoa, mas o que é verdadeiro, o que é real, necessário, a gente não consegue ocupar nossa mente. Como é que eu posso melhorar a vida da pessoa? Será que se eu enviasse uma mensagenzinha no WhatsApp? Você é bênção de Deus. Desista não. Continue firme. Deus vai te abençoar. Essa luta vai passar. Será que se você mandasse essa mensagem para alguém, não seria o que aquela pessoa estava precisando naquele dia, para ter um gás, para se animar e continuar? Mas não, estamos ocupados demais com boleto. Boleto. Irmão, boleto é igualzinho a Batalha dos 300, sabe? A Batalha dos 300? É os seus R$100 contra 300 boletos. A luta é feia, meu filho. A luta é grande, você tem que pedir graça a Deus. Tem dia que é só um milagre de Deus, estratégia. Tá? Então vai seguindo. E ele termina dizendo: façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Principalmente. Prioridade, meus irmãos em Cristo. Mas a maioria das pessoas só pensam em si. Em si. Vamos lá. A nossa parte na aliança está feita, né? Vemos o que é obrigatório, agora vamos ver o que é voluntário. Trabalho de amor representa o que eu não sou obrigado a fazer, mas faço por amor. Eu não sou obrigado. Ninguém tem o poder de me obrigar, mas eu faço por amor. Socorro aos irmãos da fé. Socorrer os meus irmãos. Eu não sou obrigado. Eu não tenho a obrigação de sustentar as pessoas. Eu faço o que dá. Entende? Faz o que dá. Eu não fico dizendo porque isso não é certo. Mas quem sabe um dia as pessoas as quais ajudo, elas se levantem e digam: não, olha igreja, o pastor já me ajudou, o pastor já mandou cesta básica lá para casa, mandou feira. Alguém que eu já ajudei com aluguel, pastor, olha, esse mesmo tem um aluguel não, pastor, me ajuda aí, ajudei. Gente que está sem gás, falou assim: pastor, está sem gás aqui em casa, tem que me ajudar, e eu mandei. Eu fico dizendo isso não, irmão, porque isso é antibíblico. A Bíblia diz que quando você dá com uma mão, a outra nem pode saber. Eu não vou dizer nunca, estou citando casos aqui, você não vai saber nunca, da minha boca nunca. Mas a crítica, ó, é ferrenha. Mas é assim. Então socorrer os irmãos não é obrigação, mas a gente faz por amor. Amém? O que mais? Ajuda os pobres. Ajuda os pobres. Cria um hábito, irmãos. Quem tem carro, levanta a mão. Quem tem carro? Crie um hábito de deixar umas moedas no seu carro. E sempre que você puder nos sinais, certo? Ajude alguém. Pastor, vai comprar de droga, pastor. Pode ser. Mas o que importa não é isso. O que importa é que você fez a sua parte. Ou se você está passando na calçada, tem ali uma mãe. Hoje em dia é até complicado, porque a maioria das pessoas de rua realmente são dependentes. Não todos. Eu estou falando o quê? Maioria. Mas isso não tem nada a ver com a gente. Não, pastor, eu prefiro comprar uma quentinha e dar. Beleza, faça. Mas semeie na vida das pessoas. Amém? O que mais? Ofertar tempo. Irmãos, a coisa mais preciosa que temos é tempo. Você só usa uma vez. O seu tempo você não repete, você não usa a segunda vez. Então use com sabedoria. Então qualquer 40 minutos, qualquer meia hora, qualquer uma hora que você passa conversando com alguém é uma oferta.
porque nunca mais aquilo volta. Então oferte tempo, paciência, conselhos. Mas aí eu te pergunto, quem escuta conselhos hoje? Tá claro? Ele diz, para com seu nome mostraste. Isso aqui é muito importante, irmãos, eu vou correr aqui. Está ciente de que devemos ser testemunha do Senhor em tudo que fazemos, porque é em seu nome. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nós não estamos fazendo por causa das pessoas. Entenda, nós temos que fazer, mas com a intenção de que é para Deus. Aquilo é para Deus. Mas pastor, é meu trabalho, minha profissão. Pois é, mas você faz como se fosse para Deus, para que a sua vida seja um testemunho, para que a sua vida seja diferencial. Irmãos, eu achei maravilhoso essa semana, porque veio a mim a irmã de uma ex-paciente minha, com depressão, e a mulher, sabe, com uma gratidão imensa, falou, olha rapaz, que coisa maravilhosa, minha irmã estava na depressão profunda, hoje a mulher está ativa, a mulher está alegre. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui dentro, tá? Que a gente no consultório não pode ficar falando glória a Deus. Mas eu fico glorificando, glória a Deus. Certo? Você ter esse impacto na vida das pessoas. A pessoa está mal, conheceu você, ficou bem. A pessoa está perturbada, te procura. Pastor, não aguento mais, a pessoa vem me procurando. Pois é. É porque ela vê em você algo diferente. Mas pastor, não sei o que fazer, manda para mim. Ó, tem um cartãozinho aqui do psicólogo, sei lá, manda para mim. Tá? Mas é porque a pessoa está vendo em você uma coisa boa. Amém? Ó, Tiago já mandou bem uns 4 pacientes para mim já. O pessoal, ele encontra o pessoal meio perturbado. Aí falta aqui, ó, o cartãozinho, né? Eu levo para o hospital, de lá para lá você procura a psicóloga. Amém? Em 1 Coríntios 10:31 diz o quê? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Agora segunda mão do seu irmão. Eu quero que você pergunte, tá? Dessa vez, pergunta para essa pessoa: tu come para a glória de Deus? O que isso quer dizer, pastor? Aqui está claro. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Né? É para a glória de Deus? Aqueles 16 fatias de pizza é para a glória de Deus? Né? Aquele hambúrguer triplo com molho é para a glória de Deus? É, pastor, Deus está sendo glorificado no meu corpo. Né? Tá bom. Está na Bíblia, você tem que ler. Amém? Para encerrar, irmãos, ele diz, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Está falando de quê, pastor? De continuidade, irmãos. Eu vou deixar isso aqui para você ler em casa, Mateus 25, versículos 29 e 30, mas fala de continuidade, certo? Eu não servi no passado, não. Eu servi no passado, que era meu tempo obrigatório. Quem foi das Forças Armadas deve entender isso. Né? Meu serviço obrigatório eu fiz, agora o meu serviço voluntário. Eu continuo servindo. Eu não servi ao Senhor só quando eu estava bem, só quando as coisas estavam fluindo e maravilhosas para mim. Agora que eu estou na luta, eu vou servir também, do mesmo jeito, certo? As pessoas não serão atingidas por causa dos meus problemas. Eu não vou descarregar em ninguém, eu não vou ser grosseiro com ninguém, eu não vou maltratar ninguém. Pelo contrário, eu vou servir, porque é isso que faz a minha semente para o meu futuro, em nome de Jesus. Amém? Tudo isso dentro de um versículo, eu não li nem os outros dois, só um. Olha como é maravilhoso estudar a palavra. Agora vamos ler novamente? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Vamos aplaudi-lo bem forte. Glória a Deus.